Eu queria dizer, senhor presidente, em primeiro lugar, da harmonia que está aqui reinando nesse recinto. Um ambiente com muita maturidade, onde a gente pôde ouvir de forma atentamente, com muito respeito, todos os questionamentos feitos aqui pelos colegas, aliás, questionamentos muito bem feitos, muito preparados, e as respostas de forma transparente, clara. E eu quero aqui ressaltar, ministro André Mendonça, a sua humildade. Serenidade é uma palavra que está muito clara, que quem está nos acompanhando, e eu quero ressaltar aqui que é impressionante a audiência dessa sabatina, quem está acompanhando está vendo, porque hoje a verdade está muito no rosto, está muito na cara, no olhar das pessoas. Então, o senhor demonstrou nessa provação de quase 4 meses de espera, injustificada por essa sabatina, o senhor demonstrou aqui muito preparo, muito conhecimento, e esse período, se de alguma forma se tinha alguma intenção, algum interesse em desgastar a sua imagem, muito pelo contrário. Eu acredito que não foi encontrado absolutamente nada contra o senhor, tanto é que o senhor está sendo hoje sabatinado aqui e gerou uma comoção nacional. Essa audiência aqui gerou uma comoção nacional, porque nunca tinha acontecido isso, 4 meses com o Supremo desfalcado de um ministro. Então, eu quero dizer para o senhor que lhe dá os parabéns, porque está muito claro que os fins não justificam os meios para o senhor. Se tiver que chegar lá, se os colegas acharem que o senhor tem condições, capacidade, o senhor vai chegar por mérito, vai chegar pelos seus princípios e valores, pelo seu conhecimento. E isso é muito importante que a sociedade saiba disso. Na última sabatina que nós tivemos aqui, eu e o senador Cajuru, nós fizemos uma declaração pública de voto contrário ao senador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente da República. Nada contra a pessoa dele, absolutamente nada, muito pelo contrário. Mas acredito que a forma como ele chegou à sua indicação não era a expectativa, pelo menos minha, de que a gente pudesse ter uma mudança no Supremo Tribunal Federal, com tantas causas importantes e caras para a nação brasileira. Doutor André, o meu voto, já quero adiantar aqui publicamente, com muita honra e alegria, acho que um dos votos que vai me deixar assim, com muita esperança, é um voto de muita esperança pela sua aprovação. Quero deixar isso claro. Acredito que vai ganhar o Congresso Nacional, vai ganhar o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, a nação brasileira. Os nossos filhos e netos tenham muita confiança que a verdade, a paz, o bem e a justiça vão triunfar no nosso país. A gente, senador Marcos Duval, eu penso que uma das maneiras de se medir a importância de um acontecimento é pelo nível de resistência que se teve, que ele sofreu. Então, eu vejo isso que foi tudo trilhado com muita humildade. E eu fico feliz em estar participando desse momento histórico. Eu tenho aqui perguntas a fazer para o senhor, talvez algumas o senhor não possa responder, eu entendo isso, por causa do trâmite no Supremo Tribunal Federal, mas são causas da maioria do povo brasileiro. São causas que
transcendem a questão religiosa, que a gente tem que respeitar de cada um, transcendem a questão religiosa, embora que nós sejamos, não podemos esquecer, a maior nação evangélica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a maior nação católica do mundo. Mas o tema que eu vou falar aqui é de ciência. Não preciso usar nenhum argumento religioso. A ciência está para demonstrar a favor da vida, a favor da família. Mas tem questões no Supremo que nos deixam muito assustados. Por exemplo, no STF, tramita o recurso extraordinário no qual se discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei número 11.343 de 2006. Esse dispositivo penal, embora não puna com pena de prisão o infrator que tiver drogas, como a droga da maconha, para uso pessoal exclusivamente, ainda classifica tal conduta como crime. Qual é, ministro, o seu posicionamento sobre a descriminalização ou liberação das drogas? Essa é uma pergunta. Outro assunto que é muito debatido e a população cada vez mais se conscientiza com relação a isso. Tramita também no Supremo Tribunal Federal a DPF 442, que pretende a descriminalização ou a legalização do aborto voluntário até o 3º mês de gestação. O bebezinho está aqui, cabe na palma da mão, com o fígado constituído, com os rins constituídos, enfim. Qual a sua opinião sobre os casos já previstos na legislação penal e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Outra pergunta é qual o seu posicionamento? A gente vê aqui assustado, ministro, uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes fazendo o trabalho nosso, legislando, quando não censurando até parlamentares. Mas é sobre o ativismo judicial. Qual é o seu posicionamento sobre esse tema que tanto incomoda não apenas o Congresso, mas a sociedade que está cada vez mais acompanhando a política do Brasil? Isso me dá muito otimismo com o nosso futuro. Não seria uma espécie de interferência esse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal entre outros poderes da República? Não seria melhor o Supremo Tribunal Federal praticar sempre uma postura mais tradicional? Até porque, muitas vezes, o processo legislativo tem seu tempo próprio e, em política, algumas vezes, uma não decisão dos representantes do povo é também em si uma decisão? A última pergunta: qual é o seu posicionamento sobre a ideia de retorno da aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores aos 70 anos de idade? Acredita ser um retrocesso ou a correção de algo que não deveria ter sido mudado? Caso seja favorável à mudança, a partir de quando Vossa Senhoria entende que deva ser aplicada a nova idade? Eu encerro esses meus questionamentos dizendo uma frase de um grande humanista, pacifista do Brasil, chamado Chico Xavier. Ele diz o seguinte: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. A gente está vendo aqui uma prova clara do que se planta, se colhe. A lei da semeadura, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Pelo bem que o senhor praticou, pela sua história de vida, mencionada por muitos colegas aqui, embora o sistema esteja relutado em deixar o senhor entrar, espero que o bom senso prevaleça, que a gente possa ter uma grande alegria, dar um grande presente às futuras gerações do Brasil com o senhor. Deus abençoe, muita paz.
Senhor excelentíssimo senador Girão, nosso estado do Ceará, muito também me honra a manifestação de Vossa Excelência de apoio. Me permita, eu acho que a CCJ está com um quórum alto aqui e acho que vale a pena esse registro. Vossa Excelência falou na harmonia do ambiente. E acho que eu ia fazer ao final, mas acho que me permitam fazer à luz desse gancho que Vossa Excelência colocou. Registrar meu agradecimento ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, porque essa harmonia no ambiente se deve muito à condução de Vossa Excelência na presidência dessa sabatina. Forma respeitosa com que Vossa Excelência tem tratado todo esse processo de sabatina aqui, abrindo espaço para os senadores, dando tempo para eu extrapolar o tempo quando eu extrapolei, preocupado com minha família, preocupado com o meu lanche. Eu queria fazer esse registro público para toda a nação brasileira. Meu muito obrigado. E me permita, nessa sequência, senador Girão, assim como o meu muito obrigado ao querido senador Cajuru, que pacientemente não arredou o pé em nenhum momento aqui, viu, senador? Obrigado. Vossa Excelência citou dois processos, um num recurso extraordinário, outro numa DPF, um que trata da questão da droga, outro que trata da questão referente ao aborto. Sobre os casos específicos, eu, infelizmente, não vou poder me manifestar, mas vou, ao final, pegando talvez o gancho com a fala, talvez já aproveitar esse momento, das perguntas que me foram trazidas de forma não jurídica, vamos dizer assim, mas de pensamento de vida, não como aplicador do direito e da Constituição. A minha defesa ao direito à vida, a minha concepção de que as drogas fazem mal à pessoa, fazem mal à sociedade, faz mal à família. Quantas famílias já destruídas por conta da questão das drogas. Logicamente que nós temos que ter políticas públicas de combate ao tráfico, de melhor recuperação, prevenção, mas entendo que nós precisamos trabalhar numa perspectiva aí de sociedade e principalmente no campo político, que compreenda a droga como algo que faz mal à sociedade e às pessoas. E a questão da eutanásia também eu penso na questão do direito à vida como algo a ser preservado e que não devemos nós intervir nesse processo. Logicamente, todos nós compreendemos situações, às vezes, de pessoas já numa idade tão avançada que não aguentam mais um tratamento específico e talvez o tratamento judie mais, né? De também entender o tempo das pessoas, mas a eutanásia como política pública, eu acho que é algo que nós devemos pensar com muita cautela. Senador. Tanto Vossa Excelência, senador Girão, como o senador Marcos Rogério, e talvez em todas as questões outras trazidas pelo senador Marcos Rogério, a questão do ativismo sempre presente. Eu tenho defendido a automoderação, no respeito ao papel primordial e primeiro de cada um dos poderes, e cabe, nesse sentido, ao legislativo legislar. Por outro lado, isso não significa que o judiciário deva ser omisso aos desrespeitos, aos direitos e garantias fundamentais por eventuais omissões dos outros poderes, mas não se sobrepor numa política pública.
né, as pessoas legitimamente eleitas para legislar e executar políticas públicas estão nos poderes legislativo e executivo. Então, nesse sentido, o papel do Poder Judiciário, penso eu, deve ser um papel mais reservado nesse sentido. E a questão da aposentadoria compulsória é uma questão, penso, que deve ser debatida nesse ambiente do Congresso Nacional. É legítimo esse debate, deve ser trazido e ser, vamos dizer assim, estudado e debatido com a sociedade nesse ambiente que é o Congresso Nacional.